Aleluia, glória a Deus, glória ao Espírito Santo, louvado e exaltado seja o nome de Jesus poderoso. Glória a Deus, Deus abençoe a todos no nome de Jesus, que o Senhor Jesus ele venha abençoar a sua vida, que o Senhor Jesus ele venha entrar com a providência na tua causa, que o Senhor Jesus ele venha entrar com a providência naquilo que você tem pedido a Ele. Jesus ele disse em João, o Senhor ele disse em João, capítulo 15, no verso 7, se vocês permanecerem em mim, e nas minhas palavras, permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres, e será concedido. Tudo que você pede ao Senhor, aleluia, tudo que você pede ao Senhor, você estando em ordem, estando em ordenança, obedecendo a sua palavra, os seus mandamentos, guardando a sua aliança, se você está sendo fiel, o Senhor disse assim, pede o que quiseres, João capítulo 15, verso 7, Jesus ele disse assim, pede o que quiser. Então o que você tem pedido para Deus ainda, que Deus ele não tem feito em sua vida, mas eu digo a vocês, espera no Senhor, porque se Deus não realizou ainda na sua vida, é porque não foi nem a hora e nem o momento, né? Porque Deus ele é fiel, ele não é filho do homem para que não se arrependa e para que minta. Deus ele é fiel. Aleluia, glória a Deus. Estou aqui tomando um café. De vez em quando eu tomo um café, não é direto não. De vez em quando eu tomo um cafezinho. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Igreja, espera no Senhor. Aquilo que você tem apresentado a Deus, aquilo que você tem apresentado ao Senhor, espera nele. Eu já pedi tantas coisas para Deus, né? E o Senhor ele realizou. Eu posso dizer que Deus ele é fiel. Eu posso dizer que Jesus ele é fiel e ele cumpre na hora e no momento certo, né? Jesus ele cumpriu na minha vida os seus milagres, as suas curas, o seu trabalhar em minha vida, na hora e nos momentos que eu pensei que já era. Quem nunca pensou aqui em desistir, né? Eu fui um que há muitos anos atrás, no início da chamada, né? Que tem uns 6 anos que eu sou crente, graças a Deus, fiel ao Senhor. E hoje eu sou um pastor, porque Jesus ele me ungiu, né? Em brevemente eu vou estar abrindo ministério aqui em São José do Belmonte, a glória e honra do Senhor Jesus, né? Quanto mais igreja melhor e menos bar, menos adega. O diabo está só investindo, abrindo bar e adega e só matando as almas, destruindo o vício da prostituição e da bebedeira, né? Então quanto mais igreja melhor. Eu garanto para vocês, se o povo ouvisse a voz de Deus, se o povo ouvisse a voz de Jesus realmente, é o momento da igreja se levantar. O diabo não está preocupado, aleluia, com bem materiais, com riqueza. O diabo está preocupado com a tua alma. O diabo quer isso. Ele está preocupado com isso daí. É por isso que você tem que buscar primeiramente o reino de Deus. E as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Se você orar por libertação,
Se você orar por libertação, você que ora por libertação, que está vendo esse vídeo aqui, do pastor Ed, eu vou dizer a você, se você orar por libertação e um demônio se manifestar, pergunta para ele o que é importante para eles, o que eles mais querem. Eles vão falar que é a alma. Ele vai falar, eu quero a alma, eu quero almas, eu quero que as almas venham comigo para o inferno, para elas chorar, para elas gemer, para me bater nelas. Porque assim, lá embaixo do inferno, os demônios, ele faz judiar de todos. Deus não está lá não. Deus está lá em cima. Jesus está no trono. Os teus anjos estão lá. Jesus Cristo, ele disse que no inferno é dor e ranger de dente. E os demônios lá no inferno, igreja, Pedro disse que eles ficam como lobo desgarrado para onde tragar uma alma, ele fica ao nosso derredor, né? E no inferno, igreja, os demônios, ele bate nas almas, porque Deus não está lá, Jesus não está lá, né? Quem sabe também o diabo não abusa as almas lá, porque o diabo é sujo, igreja. Os demônios é sujo. Se ele puder fazer o que for na sua vida, ele faz. Se ele puder fazer, né? O diabo, ele é nojento. Ele ama o pecado. Ele ama. Você pode ver quando um estrupador estrupa uma criança, ele não está com Jesus, não está com Deus, não. Ele está com o diabo. Ele está com o demônio. Um demônio que manifesta na mente dele. Manifesta e faz ele abusar de uma criança. Eu imagino aí, para pensar, imagina as pessoas que estão lá no inferno, neste momento, no fogo, gemendo, gritando. E por que os demônios lá no inferno, ele bate nas almas? O porquê disso? Porque ele desconta a raiva deles, porque Deus encerrou, condenou os demônios, os anjos recaídos, né? E são bestas feras que um dia estava com Deus. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. E o diabo, com a sua língua enganosa, enganou a terça parte dos anjos, né? A Bíblia diz que quando Jesus ele mandou os seus discípulos fazer a obra, expulsar os demônios e curar os enfermos, os discípulos voltou alegre, porque Jesus disse, eis que vos dou poder, em Lucas capítulo 10, verso 19. Eis que vos dou poder para pisar em serpente, escorpião e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A Bíblia diz que os discípulos foram fazer a obra alegre. Jesus disse não possuir nem alforje, nem digno ao obreiro do seu próprio sarado, né? Deu as instruções não entrar por cidade samaritana, né? Antes de entrar numa casa saudai, Jesus mostrou respeito como eles têm que fazer a obra. E eles foram fazer a obra. Quando eles foram fazer a obra, igreja, uns expulsou os demônios no nome de Jesus, outros curou enfermos e voltaram alegres, porque foi usado, sentiu a glória de Deus, o poder de Deus, né? O poder de Jesus. E ele chegou, mestre, alegre com Jesus, bem feliz. Porque quem faz a obra de Deus se sente feliz. Quem é usado por Deus, igreja, realmente se sente feliz, né? Não é questão de exaltar, é a felicidade por ter um dia estar no pecado, um dia estar e ser escolhido por Jesus e ser usado por ele. Assim também foram os discípulos, né? Que foi escolhido por Jesus. E eles foram usados por Deus, né? E quando eles voltaram, eles disseram, mestre, em teu nome curamos os enfermos, em teu nome os demônios se sujeitou a nós. Jesus olhou para eles, e eles todos felizes, sorrindo, né? Jesus olhou para eles e disse, ei, vocês estão se alegrando por causa disso aí? Por causa do meu poder? E ele disse assim, alegrei-vos, antes pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Ele disse assim, eu vi Satanás cair como um raio do céu, né? Ai, ai,
por aqueles que estão na terra, porque Satanás desceu com grande fúria. O diabo está em grande fúria, igreja. O diabo, o que ele mais quer é destruir o seu chamado, é destruir a tua família, é destruir o teu casamento que você tanto orou, é destruir os seus filhos que estão aí dentro da sua casa, hein? Porque o diabo ele quer entrar através do pecado, através da bebedeira, da curtição, através das brechas. Porque o Satanás ele age nas brechas. Quando você ora por libertação, o demônio manifesta, ele fala para você assim: me dê só uma brechinha, me dê só uma brecha. Porque ele quer uma brecha para entrar no teu casamento, ele quer uma brecha para entrar dentro da tua casa, para colocar enfermidade e doença nos teus filhos, para quando você for dormir, demônios for te cutucar, você ter pesadelos, você não ter paz, você não ter força para orar, não ter força para jejuar. Jesus disse assim: ei, alegrei-vos antes, pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Sabe por quê, igreja? Não é porque você vai para o céu, não. Que lá você vai ver Jesus, você vai ver os anjos, você vai ver a cidade. Mas não é por causa disso. A principal coisa, igreja, é você descer para o inferno. Porque Jesus sabe que o diabo, ele é homicida desde o princípio, foi o que ele disse. E ele não se firmou na verdade porque não há verdade nele. O diabo, igreja, o que ele quer é matar, roubar e destruir. Então, imagina aí a fúria que o diabo tem. Imagina o que é que o diabo faz com as pessoas que estão lá no inferno nessa hora. Jesus disse assim: no inferno é dor e ranger de dente. Então o sofrimento das almas, o diabo lá, é música para o diabo. É música. O sofrimento das almas lá é um som quando você liga aí. Para eles é isso aí. O diabo não está nem aí, ó. Para ele já está condenado, os demônios estão condenados. Então o que ele quer na terra é almas. Ele não quer dinheiro, ele não quer R$1 milhão, ele não quer R$1 bilhão. Isso aí vai virar pó. Tudo isso que nós estamos vivendo aqui, uma vida de aparência. Essa vida de WhatsApp aí, essa vida de Instagram, essa vida de TikTok, de Kawaii, tudo isso daqui vai passar. Tudo isso daqui vai passar. Isso aqui é uma vida, igreja, que vai passar em breve. A Bíblia deixa bem claro que nós que estamos aqui somos peregrinos. Foi por isso que os apóstolos, quando ele pregou dizendo, ele disse: olha, vocês que são de Cristo, crucificam as suas carnes, as suas paixões. Buscar primeiramente as coisas de cima. Aqueles que são de Cristo, crucificam a sua carne e vivem para as coisas que são de cima, do reino dos céus. Quando Jesus viu os seus discípulos elogiando o templo, ela disse: mestre, olha, em Lucas capítulo 21, olha, mestre, que templo lindo e que edifícios, olha que pedra, que bonito esse templo, mestre. Jesus disse: olha, não ficará pedra sempre sobre pedra que não seja derrubada. Então você vê, igreja, que tudo vai ser destruído aqui na terra. E a felicidade que Jesus quis passar para os discípulos ali, não se alegrei em expulsar o demônio, não. Não se alegrei em ver cadeirante levantando, não. Não se alegrei em ver cego. Não se alegrei, não. Jesus disse: o principal é o teu nome. Está escrito no livro da vida. Não tem privilégio. Eu confesso, igreja, que quando eu me levanto, eu agradeço muito a Deus, dobro o meu joelho e digo: Jesus, obrigado por mais um dia de vida e de saúde, pelo ar que eu respiro e pelo meu nome está escrito no livro da vida. Essas são as principais coisas que eu falo primeiro, né? E todos os dias eu declaro o meu amor para Jesus. Eu declaro o meu amor para Deus.
E todos os dias eu me lembro de onde que eu caí, aonde que eu errei. Eu lembro de todos os dias das minhas fraquezas, das áreas que eu mais caí. Porque nós temos que vigiar. Tem muitas pessoas que dizem, esqueça o teu passado, é isso que o Senhor faz tudo novo. Nunca esqueça do teu passado, quem você é. Nunca esqueça do que você passou na mão do diabo, comendo as migalhas dele. Sabe por quê? Porque se você esquecer de onde você caiu, se você dizer, não, vou viver o presente, não quero saber do passado, o diabo vai jogar uma seta na tua mente e vai querer que você viva, que você volte para trás e viva da forma que você vivia. Por isso que eu digo, não esqueça do teu sofrimento e lute para que você não volte para trás. Lute para que você não olhe como a mulher de Ló olhou na destruição de Sodoma e Gomorra, olhou os palácios, a vaidade, a riqueza, fez ela ali olhar para a casa que ela morava, tinha uma mansão naquele meio. E Deus destruiu aquela cidade com fogo e enxofre. Não olhe para trás. Olhe somente para Jesus. Olhe somente para Deus. A Bíblia diz assim, de onde veio o teu socorro? O teu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Olha para Jesus. Quando você precisar de socorro, precisar de ajuda na tua vida, não espere por ninguém, não. Não espere por ninguém. Use a tua fé. Use a fé que está dentro de você aí. Eu sei que mesmo quando a pessoa cai em tentação, se desvia do Evangelho, a palavra de Deus ainda fica na mente, fica dentro de você. Eu sei que ainda fica brasa de fogo do Espírito Santo dentro do teu coração. E não espere por ninguém. Não espere ninguém na tua casa te chamar. Eu sei que um dia eu fui um conhecedor da palavra e ainda se desviou. Você sabe o caminho que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então nunca espere por ninguém. E na sua casa, mas você dobra teu joelho e usa a fé que está dentro de você. E diga, Jesus, me ajuda. Deus, me levanta. Porque a palavra do Senhor diz que se um justo cair, o Senhor levanta 100 vezes. Quantas vezes for preciso, Ele levanta. O justo, uma pessoa fiel e verdadeira. Uma pessoa que tem um coração bom e confessa para Deus os seus pecados. Porque não há pecado que Jesus não possa perdoar. O homicídio, o adultério, a bebida, tudo isso que está em Gálatas capítulo 5 é o mesmo pecado. É o mesmo, o peso é o mesmo, a nota é o mesmo. Não tem essa que um pecado é mais pesado que o outro, não tem nada a ver. O pecado é pecado. O pecado é pecado. Iniquidade é iniquidade. Então lute. Amém? Lute até o fim. Não desista da sua salvação. O importante é você estar na casa do Pai. Mesmo que você esteja sentado. Mesmo que você esteja ali orando. Dizendo, Jesus, me ajuda. Olha para mim. Olha o que eu estou sofrendo no meio da minha família, no meio dos meus parentes. Olha a humilhação que eu estou passando por amor do Senhor. Jesus, Ele está vendo a tua luta. Ele está vendo o que você está passando. E Deus é um Deus de justiça. E na hora e no momento certo, Ele exalta aqueles que se humilham. A Bíblia diz assim, se humilha diante da onipotente mão de Deus. Não é exaltar, Ele abater uma pessoa e levantar você. Não. Nós, exaltar quer dizer que Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar nos teus projetos de vida, nos teus caminhos, na obra que Ele tem em fazer em sua vida. Exaltar, e não é vai exaltar você e abater as pessoas que às vezes se levantam contra você, não é isso. A sua guerra não é contra o seu irmão, é contra Satanás e os seus demônios, contra principados e potestades. Contra o príncipe desse mundo, que é o diabo. A sua luta é contra ele. Então, por isso que eu digo,
Nunca se levante contra o teu irmão também. Se você não pode ajudar ele, não julgue, mas prega a palavra. Prega a palavra. Se ele não quiser ouvir a palavra de Deus, ore por ele. Ore por ele. Porque a gente não tem o poder de salvar. A gente não tem o poder de fazer nada. Mas quando nós oramos a Deus, Deus escuta o teu clamor. E a Bíblia diz que a oração do justo, ela tem muitos seus efeitos. Ela tem o poder de salvar uma alma. É por isso, igreja, que eu, pastor Edson, eu digo a você, como é que eu vou atrás de uma pessoa que se desviou do Evangelho? Não tem como, igreja. Uma pessoa que conhece a palavra. Porque quando você for conversar com ela, ela vai dizer, eu conheço a palavra. Eu sei. Então, ela se desviou porque quis. Mas porque o diabo arma laço também. O diabo arma laço para destruir a tua vida. Para você se afastar da presença de Deus. Né? É por isso que eu digo. O que nós temos que fazer é orar. É orar. Em vez de julgar, dobra teu joelho. Apresenta teu irmão. A tua irmã em oração que um dia saiu da casa de Deus. Que um dia ela estava louvando lá no altar. Que um dia teu irmão estava lá louvando no altar. E ele se afastou da presença de Deus. Não se cansa em orar por ele. Enquanto você não vê ele de volta nos braços de Jesus, não deixe de orar por ele. Igreja, se eu não puder ajudar uma pessoa, eu não vou estar na casa dela para atrapalhar, não. Eu conheço a palavra de Deus. O que eu tenho que fazer é orar. Porque muitas das vezes, igreja, pessoas que conhecem a palavra e se desviam do Evangelho, se desviam porque quer, porque conhecem a palavra. Conhece o caminho que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não conhece? O caminho é Jesus. Então o que é que você tem que fazer? Orar. Uma pessoa que conhece a palavra de Deus e se desvia do Evangelho, ela não é mais inocente. Ela conhece a palavra de Deus. Né? Ela conhece. O que você tem a fazer é orar por ela. É o que eu faço no dia de hoje. Eu tenho que pregar a igreja para quem não tem o conhecimento da palavra. Eu tenho que pregar a igreja para as almas que estão escravizadas na mão do diabo. Lá fora. No pecado, no erro. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Né? Agora a pessoa que conhece a igreja, só Deus tem o poder de trazer ela. Assim como um filho pródigo lá, que saiu, vendeu tudo, que se desviou da casa do pai, saiu, gastou tudo, se arrependeu e lembrou que tinha um lugar na casa do pai. Assim também é muita gente que se desvia do Evangelho, mas lembra que um dia ele estava numa casa que tinha um pai que cuidava dele de verdade, que tinha um pai que abraçava ele nas madrugadas, que quando ele chorava em oração, ouvia a oração. E quando ele dobrava o joelho, Deus estendia a sua mão nas suas costas e dizia, filha, eu estou aqui. Filha, eu estou aqui. É o Deus que a gente serve. Ele sempre está conosco. Igreja, eu passo por lutas na minha vida, eu passo por batalha, mas eu aprendi uma coisa com uma pessoa, se ela ver esse vídeo aqui, ela vai lembrar. Teve uma pessoa que ganhou a minha alma para Jesus. Ele disse assim, olha, aconteça o que acontecer, não espere por ninguém. Não espere por ninguém. Eu guardei no meu coração essa palavra. Busque ao Senhor, seja onde for. Mas nunca espere por ninguém. Nós não temos que esperar por ninguém. Se as pessoas não querem ir para a igreja, para você, siga a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Porque o teu compromisso foi com Jesus. O teu compromisso foi com Ele. Quando você se batizou sobre as águas, você cumpriu a ordenança
ao Senhor e você fez o teu compromisso com Ele. Quando você aceitou Jesus lá na frente, Ele disse, Senhor, eu te aceito. Você fez um casamento com Jesus, como esposo. Eu te aceito, Jesus. E esse casamento é na dor, na alegria, na tristeza. É assim com Jesus. Você está casado com Jesus, ó. Ele vai estar com você, o noivo. Por isso, nunca desista. Busque ao Senhor. Aonde estiver um ou dois ou três, o Senhor se faz presente. Não é na quantidade não, igreja. Não é também em toda a igreja que Jesus está, não. Busque o discernimento de espírito. Busque o discernimento de espírito. Porque Jesus edificou a igreja, ele disse que nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Nem as portas do inferno. Ou seja, vai ter muitos levantes, mas a igreja vai permanecer. Vai permanecer de pé. A igreja que Jesus edifica. Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. E que vocês nunca possam desistir. Cumpre um chamado que Deus Ele determinou que você fizesse na terra. Igreja, quando uma pessoa unge o pastor, ele ungiu e pronto e acabou. Se eu me desviar, um exemplo, está repreendido em nome de Jesus. Se eu me desviar do evangelho, eu sou o pastor Edson. Mesmo eu estando no lugar, não importa. Jesus te ungiu, você continua como pastor. Porque ele te ungiu e acabou. A Bíblia diz que a unção, o poder que ele derrama na sua vida, a unção fica em vós. E não tem necessidade de tirar. É por isso que quando a pessoa volta, ela continua sendo pastor. Não importa. Vai continuar a mesma coisa. Porque quem unge é Jesus. Quem unge é Deus. E se Ele te escolheu como pastor, como missionário, como ombreiro, como diácono, bispo, é porque Ele sabia que você ia cumprir o chamado dele. É porque Ele te escolheu. No meio de muitas pessoas, Ele teve o privilégio de te escolher. Porque Ele te ama. E Ele sabe que você vai cumprir o que tem que fazer. Igreja, eu vejo muitas pessoas fugindo do chamado. Não adianta fugir. Não adianta fazer como Jonas, que o Senhor Deus conversou com ele. E ele saiu espantado, mandando ele pregar na cidade de Nínive. Jonas sai correndo, pega um barco, entra dentro do barco e fica lá dormindo. Porém, os olhos de Deus que vê tudo, que contempla todos nós na terra, Deus não se alegrou disso. Deus mandou chuva, mandou tempestade e Jonas dormindo no barco, nem aí, ó. Tô nem aí para Deus. É bem assim, Deus. Tem pessoas que fogem do chamado igual Jonas e não tá nem aí para Deus, ó. Tá dormindo. Mas a Bíblia diz que teve pessoas que acordou Jonas. Ei, tem coisa errada. Por que tá vindo essa tempestade aqui para nós? Tá estranho, as ondas tá querendo engolir o barco. É por causa de você. Você tem pecado, você fez alguma coisa para Deus. E Jonas falou, sou eu que temo ao Deus vivo, o Criador dos céus e a terra. A culpa é minha. Me atira para fora do barco. Atirou Jonas para fora do barco. Igreja, tem que tomar cuidado. Porque a pessoa pular fora do barco pode vir um tubarão engolir. E mastigar. E acabou. E muitas pessoas que fogem do chamado de Deus morrem, viu? Escute aqui que o Espírito Santo está me revelando. Tem muitas pessoas que fogem do chamado de Deus, morrem. Morrem. Porque quando Jonas pulou do barco, foi um peixe. Mas que peixe?
Eu garanto para você que não foi um tubarão. Ninguém sabe que peixe foi esse. Ninguém sabe. Mas se fosse um tubarão, tinha comido Jonas. Né? Se fosse um tubarão, tinha engolido ele, tinha mastigado ele, mas não foi um tubarão. Porque ele ficou vivo, esse peixe engoliu ele. E qual é um peixe que consegue engolir uma pessoa? Uma baleia. Né? E a Bíblia diz que Jonas, ele se arrependeu. O que traz você de volta para a presença de Deus é você se arrepender dos seus pecados, das suas práticas. A Bíblia diz que Jonas se arrependeu, né? E ele orou do ventre da baleia. Orou. E a Bíblia diz que Deus escutou a oração dele, sincera. E diz, ó Deus, eu esqueci quem tu és. O santo e poderoso Deus, Criador dos céus e a terra. Ó Deus, tem de compaixão da minha vida. Que tema ao Senhor, me perdoa. Eu vou fazer, Deus, o que o Senhor mandou eu fazer. Eu vou cumprir com o meu sacrifício. Eu vou cumprir com o que o Senhor mandou fazer, para pregar na cidade. E quando ele orou dessa forma, assim, a Bíblia diz que o peixe foi até a beira da praia e vomitou ele, e ele caiu em terra seca. Ele não caiu dentro do mar. A Bíblia diz, se refere que ele caiu em terra seca. Né? E a Bíblia diz que ele levantou a cabeça e foi pregar na cidade de Nínive. A Bíblia diz que ele chegou lá e disse, olha, cidade de Nínive, arrependei dos vossos pecados, porque Deus mandou ele lá, porque aquela cidade, os pecados têm cheirado mal diante da narina de Deus. Tem cidade, tem lugares que Deus ele não se agrada. Tem lugares que Deus ele não se agrada. E se não mudar, Deus estende a mão. Até hoje eu posso contemplar. De que forma? Através do seu poder de atacar a natureza. Terremotos, destruições. Ele toca na cidade. Ele não destrói com fogo, não, igual destruía, por misericórdia. Mas ele manda terremotos. Ele toca através das enfermidades nas pessoas. Né? Ele permite para que as pessoas voltem para a presença dele. Para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Porque o que Deus quer é arrependimento. Da cidade, do lugar onde você mora. Porque que é uma prova? A Bíblia diz que Jonas pregou. O povo ouviu ele. Porque foi uma ordem de Deus. Quando uma pessoa tem um chamado de Deus e Deus manda fazer, o povo ouve. O povo escuta o profeta. O povo escuta a voz do profeta. Porque é Deus quem manda. É Deus quem usa. É Deus quem unge. É Deus quem levanta para pregar. E a Bíblia diz que ele chegou e pregou. E o povo escutou. Ao ponto de o povo entrar num jejum. E o povo se humilhar diante dos pés de Deus. Através da pregação de Jonas, o povo voltou ao Senhor. O povo voltou a se humilhar a Deus. E porém Deus poupou aquela cidade. Deus poupou aquele povo. Igreja, o arrependimento é o que Deus quer de nós. Deus ele não quer perder ninguém. Ele dá oportunidade para o povo. A misericórdia de Deus é a causa do povo não ser consumido. Porque tem tantas pessoas que você vê na cachaça, jogada no chão, com a cara inchada. Porque quando a pessoa cai na cachaça, o semblante da pessoa muda. A pessoa que cai na bebedeira, o semblante da pessoa é outro. Né? Quando as trevas entram, os demônios entram, estragam o templo da pessoa. Estraga o corpo, o rosto, a luz do Espírito Santo some do rosto. Você vê a pessoa quando se desvia do Evangelho, você vê isso na pessoa. Por quê? O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E o que o diabo quer é destruir o templo.
é destruir o templo que é do Espírito Santo, que é nós. E jamais que é isso. Quantas pessoas, quantas mulheres o diabo não joga na mente dela? Ó, irmã, você tá feia. Põe uma maquiagem nesses olhos aí, põe um batonzão vermelho aí, né? Eu não estou julgando aqui maquiagem não, porque isso não tem respaldo bíblico, né? Mas Pedro pregou dizendo que a mulher não pode usar aqueles atavios de joias, que a mulher seja mansa, que a mulher espere no Senhor, que a mulher, Pedro diz que a mulher não seja digna de ensinar na igreja, porque isso é vergonhoso, né? Porque quem foi que caiu em pecado primeiro foi Eva, foi a mulher, né? Por isso que Deus ele deu autoridade para o homem. E Jesus ele chamou pastor. Ele se referiu pastor. Ele não se referiu pastora. Paulo pregou também dizendo que isso é vergonhoso. Mulher ensinar dentro da igreja. Igreja, eu não sou muito de escutar pregação de pastora. Porque para mim não existe pastora. Para mim não existe. Eu quero que a pessoa me mostre na Bíblia que existe pastora. Não existe. Jesus ungiu pastor. Agora pastora, não. A mulher pode pregar lá fora. Vai ganhar almas. Né? Igual aquela mulher samaritana. Agora está em cima do altar. Pregando. Eu imagino como é que a mulher vai pregar para um homem. Se ela não é homem. Né? Como é que ela vai pregar? Isso é vergonhoso demais. A mulher está em cima do altar ensinando. Né? O homem, Deus deu autoridade para o homem. Você pode ver que Deus chamou mais o quê? Profetas, discípulos, pastores, né? Apóstolos. Agora, pastor, né? Só que aí cada um vai prestar conta no dia do juízo final. Né? Cada um vai prestar conta no dia do juízo final, frente a frente, com o juiz Jesus, com o Rei dos Reis. Né? Tem que tomar muito cuidado. Então, igreja, você vê que Jonas ele queria fugir do chamado de Deus. Para você ver, tem gente que foge, igreja, vai pro lado do barco, quem engole é um tubarão. Aí mastiga, morreu, acabou o propósito. Quando é uma baleia, você fica dentro dela, você fica vivo ainda, mas ela te engoliu. Tem como você orar, tem como você se humilhar, pedir perdão para Deus. A baleia pode vomitar e você vai pregar como Jonas na cidade cheia do Espírito Santo. Volte ao primeiro amor e faça a obra de Deus. Nunca desiste, irmãos. Caiu, levanta a cabeça, mas não fica prostrado não. Se levanta. Peça força para Deus, peça força para Jesus. Não diga, eu sou um pecador, vou ficar no pecado, eu sou um pecador mesmo, e fica conformado com o seu pecado. Levanta a cabeça. Não fica prostrado não. Que Deus é contigo. Jesus é contigo. Ainda quando as pessoas, igreja, ela perde a esperança na vida de uma pessoa, na vida de uma alma. Porque é assim, igreja, quando a gente aceita Jesus, às vezes pessoas que você queria que se alegrasse por você ter aceitado Jesus, é a pessoa que mais vai te criticar, mais vai te julgar, vai zombar de você porque você é crente, vai zombar de você porque você está pregando, porque você se converteu. Mas aí que você tem que olhar para Jesus. O teu compromisso é com Ele. O teu chamado, quem chamou foi Ele. Então olha somente para Jesus.
Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas se você estiver olhando para Jesus e esperando Ele vir na glória do Pai e dos seus santos anjos, você sobe junto com Ele. E aqueles que te julgaram, aqueles que te apontaram, aqueles que estão no pecado, que fica prostrado, dizendo eu sou pecador mesmo, e fica lá, prostrado no pecado, não tem força para se levantar, se conforma com o pecado, esses vão se arrepender, né? Porque a Bíblia diz que o Senhor vai lançar em Apocalipse capítulo 21 o povo no lago de fogo, né? Aonde vai estar lá Satanás, o anticristo e a besta. Essa vai ser a segunda morte. É por isso que eu digo, igreja, se alegre pela sua salvação. Muitas das vezes, igreja, a gente fica triste. A Bíblia diz que nós somos tentados. Não é por Deus, mas pelas nossas próprias consciências, porque de Deus é luz. E de Deus ninguém é tentado, porque ninguém consegue atentar a Deus. Nós somos tentados pelas nossas próprias consciências, por aquilo que você deseja no seu coração. E quando nós se levantamos, igreja, nós temos muitos motivos de dobrar o nosso joelho a Deus e dizer, Deus, muito obrigado. E tem gente que não se alegra. Eu me alegro, igreja. Eu ficava pensando muitos em ter as coisas na terra, quando eu deixei a vaidade isso aqui. Eu disse, Deus, faça a tua vontade. Eu não estou nem aí para nada aqui na terra. Estou nem aí para emprego, para trabalho. Se tiver um feijão com farinha, eu como. O importante é a tua obra na minha vida ser cumprida. O importante é a tua vontade. Igreja, quando eu disse para Deus, Deus, faça a tua vontade, que eu perca a minha vida aqui na terra, mas faz a tua obra, a tua vontade. Quando eu disse isso para Deus, igreja, eu fiquei em paz. Eu fiquei tranquilo. Porque o que o diabo quer é que você ele quer te dar as coisas. O diabo quer te dar riqueza aqui na terra. O diabo quer te dar carro, luxo, para você esquecer da sua cidade do céu. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus no deserto, o diabo apareceu para ele, atentou ele. Na última tentativa do diabo, que foi 3 a tentação do pão, e para Jesus se pular do penhasco, e a última, a terceira tentação, qual que foi? O diabo mostrou os reinos, as cidades, como seria no dia de hoje, prédios. Ó Jesus, tudo está aqui, ó. Se prostrares e me adorares. E o que é que o diabo faz, igreja? Hoje em dia. Ele quer te dar conforto, quer te dar riqueza, quer te dar carro. Você pode ver que o diabo engana lá os pessoal que são da Umbanda, da Macumba, né? Os demônios manifestados no corpo das pessoas. Aí pergunta, o que é que você quer? Que eu vou realizar, mentindo. O que é que você quer? Que eu vou te dar, né? É desse jeito. E o diabo ofereceu para Jesus o quê? Os reinos. Igreja, o que o diabo quer te dar é tudo aqui na terra. Se Deus, ele é Deus, igreja. Deus, ele é fiel. Quando você pede uma coisa para Deus, se ele vê que se ele aumentar a sua condição financeira, se ele for dar um carrão para você e ele for te perder, ele não vai te dar. Sabe por quê? Porque Deus, ele te ama e ele não quer te perder. Tem tantos planos, tem tantos projetos que a gente apresentou na mão de Deus e não cumpriu. Por que será, igreja? Se a Bíblia diz que Deus, ele contempla, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é porque não é os planos de Deus. Então eu aprendi, Jesus me deu sabedoria para mim aprender, se alegrar a todo momento, se alegrar no pouco, no muito, né? O Senhor também pode abençoar, e se você for fiel no pouco, e também um dia ele pode te colocar no muito. Ele disse assim, não se apegai
nas coisas do mundo. Não se preocupai com o que bebereis ou o que vestireis. Olhai para os pássaros, né? Que o Pai os alimenta. Vós vale muito mais que muitos passarinhos, né? Mas ele disse, primeiramente, buscar o reino de Deus e as demais coisas vão se acrescentar na sua vida. Então eu, igreja, quando eu estou pregando, quando eu estou aqui pregando no canal aqui, que eu vejo que tem 50 visualização, 60, não importa. Eu sei que é 60 almas sendo evangelizadas. Eu sei que é 50 almas sendo evangelizadas. Para mim, igreja, eu me sinto satisfeito, porque eu amo fazer a vontade de Deus. Eu amo pregar o evangelho. Eu amo fazer a vontade do Pai. Então não me preocupo com as coisas da terra. Porque se você se preocupar com as coisas da terra, igreja, isso tira a sua paz. O diabo, ele consegue entrar na sua mente. Ele consegue perturbar o teu psicológico. Porque aonde quer que o diabo ele quer entrar? Aonde? É na mente, igreja. Se o diabo ele entrar na tua mente, te colocando preocupação, depressão, perturbação, angústia, enganando você, você tem que trabalhar. Larga teu chamado, larga a igreja. Vai trabalhar, ganhar 3 mil, 5 mil. Porque ele quer isso. Te dar riqueza para você se afastar da presença de Jesus. E quando eu vim aqui para Belmonte, igreja, de São Paulo para cá, eu vim para fazer a obra. Todos os dias, Deus, eu vim aqui para fazer a obra, eu não vim aqui para trabalhar. Eu não vim aqui para morrer, dar minha vida para um homem. Dar minha vida para um homem, que às vezes você trabalha, o homem ainda vai julgar o teu serviço. Tá feio isso aqui, tá ruim. E ainda você tem que aguentar. Eu oro para Deus, igreja, para mim, um dia Deus vai me dar a vitória, eu vou ter meu próprio negócio. Agora, trabalhar, eu digo, eu como pastor Edson, eu prefiro ter o meu próprio negócio. Porque isso tira paz. Até para uma pessoa que é pregador, igreja, trabalhar num lugar onde o patrão trata mal, até você vai pregar debaixo de pressão a palavra de Deus, né? Igual eu vivia no serviço. Quem vai ver esse vídeo aqui sabe. Estava vivendo debaixo de pressão. Estava chegando em casa estressado. Porque a vida é assim. O apóstolo Paulo disse que nos últimos tempos seria trabalhoso. E eu estava perdendo a paz nesse serviço. Chegava em casa cansado, estressado, e só chegava em casa para dormir, que nem estava morto. Saía, levantava 3 horas da manhã para trabalhar numa empresa de carne, né, frigorífico. Eu ganhava R$2.500. O salário estava bom, mas eu ia trabalhar, igreja. Eu ia trabalhar, quando eu voltava, igreja, dormia, passava quase um dia todinho dormindo. Trabalhava um dia, folgava o outro, mas o outro dia eu perdia. Porque o outro dia eu trabalhava, eu dormia só para recuperar as forças que eu gastei no serviço. Então não estava tendo paz para orar, eu não estava tendo paz para abrir campanhas de 21 dias, de 41 dias, de 80 dias de jejum e oração. Eu não estava tendo. Hoje eu tenho. Hoje eu não estou trabalhando, estou vendo pela fé. Hoje eu estou abrindo campanhas grandes. Eu estou abrindo campanhas grandes de oração, estou orando por muitos aí. E eu sei que o diabo está furioso com a minha vida, com a decisão que eu tomei. Porque eu disse para Deus, Deus, eu não estou nem aí para carro, para dinheiro, para nada. Eu não sou apegado a nada disso aqui. Eu quero que o Senhor faça a tua obra, a tua vontade. Eu me entreguei para Deus de corpo e alma e espírito. Então eu estava ganhando um salário bom, mas estava me matando. E Deus viu essa verdade em mim. Deus viu que eu me preferi estar bem espiritualmente do que estar se matando por homem, trabalhando, ganhando um salário bom. Graças a Deus, igreja, nunca faltou nada na minha casa até hoje. Graças a Deus, igreja. O Senhor cuida. O Senhor, o que a palavra diz, que a Bíblia diz que não há um justo a mendigar o pão, é verdade. Eu estou vivendo isso, estou 4 meses parado. E nunca passei fome, nunca passei necessidade.
O gás daqui de casa, se eu vou falar que já está mais de 3 meses aqui sem faltar gás, igreja. Se eu falar aqui, o povo é pela fé, igreja. E eu creio que vai ficar 5, 6, 1 ano se for preciso. Pelo poder de Deus, pelo poder do milagre. Porque o Senhor é fiel. Então eu preferi largar ali o emprego. Estar bem espiritualmente. Porque eu sei que nós estamos na reta final. Nós estamos na reta final. E as nossas lamparinas, assim como a 5 Prudente, tem que estar cheia, tem que estar acesa para subir. Tem muitas lamparinas aí, tem muitos crentes que não estão reservando assim, não. A lamparina está apagada aí, dormindo, perdendo a vida, né? Perdendo a comunhão com Deus. É melhor, igreja, você estar cheio do Espírito Santo. Jesus diz, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do Pai. É fazer a vontade de Deus. E não tem coisa maravilhosa nesse mundo do que fazer a vontade do Pai. Quando você se acha obrigado a fazer a vontade de Deus, o apóstolo Paulo pregou dizendo que você está separado dele. Num dia que você disse assim, na igreja, eu estou cansado, eu não quero mais todo dia estar aqui. Igreja, o apóstolo Paulo diz assim, ó, separado está de Cristo. Sabe por quê? Ele disse que é por amor. É por amor que nós temos que fazer a vontade de Deus. Você pode ter certeza, se você aceitou Jesus por amor, se você aceitou o chamado de Deus como pastor, missionário, obreiro, bispo, diácono, se você aceitou por amor, você vai até o fim. Porque em Hebreus 3 a Bíblia diz que se a pessoa pode falar em línguas, pode profetizar, pode expulsar o demônio, pode ganhar 500 almas, pode alimentar mais de 1000, dar cesta básica, pode fazer o que for. Obra de caridade não salva ninguém. Você pode fazer o que for. E se você não tiver amor no teu coração, não adianta nada. Você perde a sua salvação. Porque o que nos mantém de pé é o amor de Deus. Deus é amor. Deus é amor, Deus é justiça. E o que nos mantém de pé, igreja, é o amor dentro do nosso coração. É Deus conhecer eu e você. E nós estar vivos aqui na terra pela misericórdia de Deus. E pelo seu infinito amor. Né? Porque Deus ele entregou o seu Filho. Foi por nos amar. Foi para trazer a sua vontade encarnada em Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Trouxe a palavra. Edson, como é que eu sei a forma que Deus ele se alegra? Ele está se agradando de mim. Quando você segue os passos de Jesus. Porque quando Jesus se batizou pelo João Batista no deserto, em Mateus 3, a Bíblia diz que uma voz do céu disse assim, esse é meu filho, em quem me comprazo. Esse é meu filho, que me dá alegria. É a forma que o Pai quer que a gente ande aqui na terra. Como Jesus andou. Jesus andou não falando mal de ninguém. Jesus não andou apontando ninguém. Jesus não andou, igreja, fofocando, não. Jesus não andou atrapalhando a vida de ninguém, não. Jesus não andou também atrás de ninguém, não, igreja. Mas ele pregava a multidão. Quando Jesus ele começou a pregar um duro discurso lá, dizendo que aquele que não comer da sua carne, não beber do seu sangue, não tem parte com ele, que ele estava se referindo sobre a ceia, os fariseus ali não entenderam e começou a se retirar aquela multidão. Pedro disse, ó Senhor, estão saindo, estão indo embora, dura esse discurso, Senhor. Jesus olhou para Pedro, Pedro, quer ir com eles também? Pedro disse, Senhor, para onde eu irei? Se somente em ti a palavra de vida eterna. Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, então vamos. Essa é a prova, igreja. Que se a pessoa não quiser nada, Jesus não está nem. Quer vir, vem. Não quer? Quer ir com eles?
quer ir com eles. É os crentes hoje em dia. Olha lá. Não sei o que, falando no pecado. Às vezes tem crente que está dentro da igreja, está querendo pular para o pecado também. Jesus está falando que quer ir com eles também. Mas o único caminho é Jesus. Somente dele. A palavra de vida eterna. Então ande com Jesus. Pega nas mãos de Jesus. E nunca olhe para trás. Nunca olhe para trás. Caminhe. A Bíblia diz em Apocalipse que Jesus diz assim: lembra quem tu eras, se arrepende-te, volta ao teu primeiro amor. Quando a gente lembra quem a gente era, eu era um pecador, sou um pecador. Eu erro em palavras, às vezes me estresso. Todos nós somos pecadores. Nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores, né? Mas todas as vezes que eu me lembro que um dia eu era um bêbado, um drogado, cheirava cocaína, fumava maconha, andava lá com os traficantes, né? Andava lá com o funk ligado, com o som ligado, na cachaça, na bebida, né? Eu me lembro que eu era. Só que aí eu nunca esqueço todos os dias, porque eu sei que quando eu me lembro, eu confesso para Deus, arrependido, Deus está vendo que eu estou arrependido todos os dias que eu tenho. Então eu consigo voltar ao meu primeiro amor. Por isso que a humilhação, a Bíblia diz, ela te exalta, ela te levanta, ela faz bem para você. Você se enche do amor de Deus, porque você se arrepende de quem você é. Não é porque você está 12 anos, 20 anos do Evangelho, 30 anos, não é porque você é pastor, missionário, bispo, não importa quem você seja. Você é uma alma também que tem que se cuidar. Se o pastor, o bispo, ombreiro, missionário não se cuidar, ele cai. Não importa. Você tem que se cuidar. Lembra quem você era, para você nunca voltar para trás. Mas que você se humilhe. E todos os dias você possa voltar ao primeiro amor de Jesus. Ao primeiro amor. Porque o que nos faz estar fortalecido, bem, é o primeiro amor. Eu lembro que quando eu me converti em igreja, eu era besta demais. Eu não era besta. É porque eu não consigo explicar o amor que estava dentro do meu coração. A ponto de eu ficar orando direto. Meu pai falava que eu estava ficando até louco, igreja. De tanto eu orar. Eu ia para o monte, se ajoelhava no meio das pedras, no sol quente. Ficava 5 horas de oração. 12 horas. Foi tanto que quando eu me converti, com 3 meses, Jesus ele me batizou com o Espírito Santo no monte. Eu vi um ser de branco com uma coroa na cabeça. E ao redor dele só era fogo, eu vi no ar. E ele estendeu as mãos assim para mim, sorrindo, e veio me abraçar. Quando ele veio chegando perto de mim para me abraçar, quando eu fui batizado pelo Espírito Santo em línguas, eu caí como João, em Apocalipse, eu caí como morto. Eu tive esse privilégio de ter essa experiência. Uma das coisas também, igreja, que eu não consigo me desviar do Evangelho, abandonar a presença. Já disse para Jesus, para Deus, eu prefiro a morte do que se desviar da sua presença. Porque eu sei de onde ele me tirou. Eu sei que tudo que ele fez por mim não foi em vão. Foi por amor a mim. Então eu não posso machucar o amor de Jesus que está dentro do meu coração. E eu lembro, uma coisa que me deixa de pé também é os sinais que ele me mostrou. Né? Porque Jesus ele pregou, diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque em ti foi operaste os sinais. Ele estava se referindo ao sinal. Quanto mais sinais ele te revela, mais cobrança vai ter. Como é que tem muitas pessoas que experimentam o dom de Deus, o dom de expulsar demônio, ver visão, Deus mostra sonhos, revelações, e ainda sai da presença dele. Né? Eu não consigo entender. Conhece a verdade. É por isso que em Hebreus a Bíblia diz, olha, é impossível aqueles que uma vez foram iluminados provar o dom do Espírito Santo, a virtude do século, outra vez seja renovada. Porque a pessoa entrou na igreja, ela conhece a palavra.
conhecem o que vai acontecer em Apocalipse, que o mundo vai ser destruído através do fogo, através da destruição. Vai vir as bestas, né? Vai vir o anticristo, vai vir a destruição na terra, vai reinar terremotos, crateras se abrindo, né? Tsunami, o mar vai vir engolindo cidades, as ilhas vão fugir, né? Os cavaleiros vão vir, destruindo a terça parte, uma e outros a quarta parte da terra. Tantos demônios que vão vir para destruir, para massacrar o povo que está na terra. E a pessoa vai se desviar do evangelho. Igreja, eu não sou para julgar ninguém, mas o Senhor, pela misericórdia, Ele levanta. Nem que for 100 vezes o justo, mas se Ele vê que a pessoa vai se arrepender, se Ele vê que a pessoa não vai se arrepender, a morte vai para Ele, para Deus, pede a alma, possa tocar Deus. Se Deus vê que a pessoa não vai se arrepender, encerrou o propósito. A morte vem e leva. Quando uma pessoa morre no pecado, igreja, de tiro, de facada, é porque encerrou o propósito. Encerrou. Deus fala, já chega. Já chega, acabou. A pessoa vai e morre. Agora, quando Deus tem esperança da pessoa largar a bebida, a cachaça, os vícios, né? Ele sustenta, Ele guarda. Porque a Bíblia diz que a sua misericórdia é eterna. E as causas da gente não ser consumadas é a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Agora, essa tal maneira, será que nós, igreja, conseguimos entender essa tal maneira de Deus? Quando eu choro assim no Espírito Santo, assim, eu sinto o amor de Deus. É muito forte. O amor de Jesus, o amor de Deus por nós é muito grande. É muito forte, igreja. É por isso que a gente não resiste. O amor de Deus. A gente não resiste. É por isso que quando a gente sente a presença de Jesus, a gente chora, às vezes a gente ora, a gente desabafa. É por isso que eu falo, está passando por luto, está passando por problema, não abandona Jesus não. Esteja no barco. Faça igual os discípulos, acordou Jesus, mestre, acorda que a tempestade está grande, está querendo engolir o barco. Salva-nos, mestre. E Jesus acalmou a tempestade, o mau barco. Mas não sai do barco, não. Chore. Diga a Jesus, eu não estou aguentando. A luta está grande. Olha a injustiça que eu estou sofrendo no meio do meu emprego, no meio da minha família. Olha como eu estou sofrendo com essa enfermidade. Seja sincero, que Jesus Ele te cura, que Jesus Ele te liberta, que Jesus Ele te transforma. E se você também tem a sede e sente o amor e sente o temor a Deus e quer falar em línguas também do Espírito Santo, peça a Ele. Esteja orando nesse propósito para ser batizado pelo Espírito Santo. Ele batiza aí com o Espírito Santo. Porque eu não fui batizado, não foi em igreja, não. Eu fui batizado, foi no monte. Pelo Espírito Santo de Deus. Foi em línguas. Foi chorando. Sabe como foi? Eu estava numa igreja. A igreja que eu ia pentecostal lá em São Paulo, na época, tinha fechado. E eu estava com uns 3 meses buscando sair da droga, da bebida. Estava caminhando com Cristo. E nesse dia fechou a igreja lá. Na igreja eu peguei a bicicleta. Coloquei a Bíblia numa sacola. E fui num lugar chamado 120. Lá no ministério lá. Eu fui lá. E fui assistir o culto alegre. Com a Bíblia na mão. Foi nesse dia que o pastor teve as revelações e passou as instruções que Deus tinha uma obra na minha vida aqui. Ele foi usado por Deus, né? E quando acabou o culto, eu lembro que tinha um homem chamado Pastor João e os outros ombreiros me chamou. Rosiel. O ombreiro Rosiel me chamou. Dizendo, vamos orar no monte. Vamos. Aí eu vinha de bicicleta, com a Bíblia na sacola. Aí o homem parou o carro, um golzinho quadrado, aqueles antigos, né?
fazer a obra. Ele disse, coloca a bicicleta aí que eu te levo em casa. Aí o homem foi usado por Deus aí. Eu disse, precisava não, eu vou de bicicleta mesmo. Ele disse, não, coloca aí, que tem aqueles irmãos que tem um coração bom para ajudar, né, a outra pessoa. Ele colocou a bicicleta do carro e nós chegamos lá, perto de casa, perto do monte. Deixou lá e ele foi para casa. Aí o pastor João e o Rosiel me chamou para orar nesse dia. E lá na igreja lá, que eu fui no 120, as pessoas tinham caído num temor, numa presença lá e começou a rotar e falar em línguas, né? Hoje eu tenho um pouco de dúvida se era mesmo do Espírito Santo, porque eu estava no meio deles lá e eu falei, meu Jesus, o que tem eu? Porque só eu não estou falando em línguas aqui. E eu orei lá pedindo, Jesus, eu quero falar em línguas. Eu quero falar em línguas porque eu acho lindo. Eu quero entender as línguas, né? E aí eu saí triste porque eu não estava falando línguas, porque eu pedi muito para Jesus, eu sabia muito de Jesus, orava muito, e não era batizado em nada. Só que eu não perdia a fé. Só que eu saí de lá dizendo, eu creio, Jesus, que o Senhor vai me batizar em línguas. Eu sinto isso dentro de mim, que o Senhor ainda vai me batizar em línguas. Eu saí lá, o pastor João e o Zé me chamou para orar no monte. Nós fomos para o monte. Chegou lá, o ombreiro falou, nós vamos orar de mão dada. Falei, amém, vamos orar. Dobramos o joelho e ficamos orando de mão dada. E o pastor ficou intercedendo. Deus usa esses vasos, intercedendo por nós. E nós orando, abrindo o clamor. Aí o ombreiro Rosiel começou a falar em línguas. Aí ele começou a falar em línguas e disse, hoje o Senhor vai descer. Jesus vai descer aqui. E vai ser hoje que você vai falar em línguas. Na hora que ele falou isso, eu vi um homem, um ser de branco. A igreja batia um vento no monte, um vento quente, sabe? Como um Pentecoste, o Espírito de Deus. E eu vi aquele homem com a barba bem igual a minha. Era um pouco mais maior do que a minha barba dele. E ele estava com uma coroa na cabeça e seu cabelo era aqui assim. E as suas vestes estavam com poder, sabe? Todo vermelho, com fogo. E ele veio sorrindo. E aquele sorriso dele me deu muita alegria. Chorava de rir, chorava de alegria. E eu fui batizado ali e comecei a falar mais de 1000 línguas. Quando eu fui batizado, eu comecei a falar um monte. Em água. Aquele monte de línguas. E aí ele veio sorrindo para perto de mim. Quando ele foi chegando perto de mim, e eu dizendo para o pastor, estou vendo Jesus aqui, ombreiro, estou vendo Jesus aqui, olha aqui na minha frente. Eles não conseguiam ver, só quem estava vendo era eu que estava sendo batizado pelo Espírito Santo. Estou vendo Jesus aqui na minha frente. Ele está aqui, ó, apontando para mim assim, sorrindo para mim, com a mão estendida. E quando ele foi assim, chegando perto de mim, eu falando em línguas e não conseguia parar de sorrir. Era uma alegria que eu parecia uma criança. Ele chegou perto de mim e eu caí como morto, assim. Né? Essa foi a experiência que eu tive com Jesus. No dia que ele me batizou em línguas. Eu nunca esqueci disso, eu guardo no meu coração. Eu guardo no meu coração. O que ele mostrou para mim. E em igreja eu orava também. Eu orava também que eu era um pouco igual a Tomé. Eu disse para Jesus, eu disse para ele. Orava muito assim. Se o Senhor existe, aparece para mim que eu quero te ver. Falava desse jeito. Jesus, se o Senhor existe, aparece para mim que eu quero te ver. Eu quero te ver, Jesus. Aparece para mim. Eu orava muito dessa forma. Porque eu não me conformava só com a palavra. Né? A palavra é suficiente, mas a gente crê. Mas eu não me conformei só com a palavra. Então eu orava que eu queria ver Jesus. E ele apareceu para mim. Eu tenho uma certeza que era Jesus ali. Né? Que eu fiquei falando pro pastor, estou vendo Jesus aqui na minha frente.
E ele começou a chorar. Meu Deus, esse menino chegou na igreja esses dias, está com 3 meses. E agora fui batizado pelo Espírito Santo. Pessoas que ficam 3 anos orando para ser batizado do Espírito Santo não foram ainda. E ele com 3 meses foi batizado. E agora está vendo Jesus. Meu Deus, esse menino vai ser muito usado. Foi isso que o pastor falou, chorando. Eu escutei, né? E o ombreiro chorando também. Que a presença foi tão forte que eu caí, o ombreiro caiu e o pastor caiu também. A presença é tão forte. Tem muitas pessoas que estão pregando dentro da igreja. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Igreja, quando Jesus está, a alegria é grande. É choro, igreja. Ninguém consegue ficar perto dele. Ninguém consegue ficar perto da presença dele. É muito forte, igreja. A pessoa cai. Tão forte que é a presença de Jesus. Se ele falar, pronto. Porque João disse que a voz dele é como uma voz de muitas águas. É muito alta a voz de Jesus no mundo espiritual. Igreja, que Deus abençoe a todos. Contei um pouco aí do testemunho. Permaneçam firmes em Cristo. Não perca a sua comunhão. E guarda esse motivo para você todos os dias se alegrar. Se alegre em expulsar demônios para os enfermos. Se alegre em seu nome. Está escrito no livro da vida. Porque tem muitos que estão lá no inferno. Estão chorando nesse momento. Estão apanhando pelos demônios lá. E queria essa oportunidade que você está tendo de assistir esse vídeo. Queria essa oportunidade que você está tendo aí de aceitar Jesus. Queria ter essa oportunidade que você tem aí de ir para a igreja, ficar sentado lendo a palavra, orando, louvando e permanecer na santidade até a vinda do Senhor e receber a salvação. Tem muita gente que quis e queria, né? Porque se você perguntar os demônios, até eles queriam outra oportunidade e não tem para eles. Acabou. Acabou. Já está condenado. Satanás e seu demônio já está condenado. Acabou. E a meta dele é destruir as almas. O que ele quer é almas. Né? Pois que Deus abençoe a vida de todos. Em nome de Jesus Cristo. E nunca desista da sua caminhada com Cristo. Nunca abandone ele por nada. Por nenhum prazer. Não troque Jesus por um copo de cachaça. Não troque Jesus por bebida, por droga. Não troque ele por nada. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai. Eu apresento, meu Deus, cada pessoa que está vendo este vídeo. Que o Senhor sustente cada um, Pai. Eu sei que o Senhor sabe a dor, o sofrimento. Que cada alma, que cada vida, meu Deus, está passando. Eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus, sustenta cada um até o dia da tua grande volta. Que o Senhor abençoe os escritos, ó Pai. Abençoe, meu Deus, as pessoas que vão ajudar esta obra. Que o Senhor toque com o teu Espírito Santo e com o teu poder, meu Deus, para que eu possa comprar as coisas da tua igreja, para abrir esse ministério aqui em Belmonte. Que o Senhor abençoe todos os inscritos, envia teus anjos na casa deles, repreendendo as obras de macumbaria, feitiçaria. Que o Senhor venha curar esta pessoa, Pai, que está pedindo a cura, um milagre. Que o Senhor venha realizar os pedidos de orações. Que o Senhor venha entrar com a providência, meu Deus, na vida desta pessoa. E ela venha ser despertada através deste vídeo, pelo poder do Espírito Santo e pelo teu poder, meu Deus. Eu oro no nome de Jesus, amém. Que o Espírito Santo de Deus visite você aí agora, através desse vídeo. Eu não tenho poder para nada. Eu sou um pobre, miserável pecador. Jesus me ungiu como um pastor, mas eu não sou nada. Se quiser me chamar de irmão, amém. Para mim, o que vale não é cargo. O que vale é o meu nome ser escrito lá no livro da vida. Para mim, está o suficiente. Deus abençoe a todos.
no nome de Jesus. Um forte abraço do pastor Edson. Amém? Curte e compartilhe este vídeo, se inscreva no meu canal. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quero dizer que eu apresento todos em oração, todos inscritos no meu canal, né? Não importa quem seja, se está aqui para curiar, eu não sei, mas eu oro por todos. Eu apresento todos que estão aqui no canal. Eu prometi para Deus que a obra que Ele colocasse na minha mão, eu ia morrer por ela, pela obra. Eu ia perder a minha vida, deixar de viver os meus sonhos, né? Para viver os sonhos de Deus, a vontade de Deus, o que Ele quer fazer na cidade que eu estiver. Eu vou fazer por amor a Ele, por amor a Jesus. Porque Jesus disse para Pedro disse: mestre, nós que deixamos parentes e famílias por amor do teu nome. Jesus olhou para ele e disse: por amor do meu nome receberá 100 vezes mais. Então não tem coisa melhor. Quanto mais a gente faz por Deus, quanto mais a gente faz para Deus, mais o seu galardão vai ser aumentado no céu. Mais o seu galardão vai ser grande lá no céu. Vai ter a separação. Tem pessoas que vão ser privilegiadas na obra. A obra está sofredora, está tendo, mas não larga Jesus não, continue. Deus mandou você fazer, faça. Naquele grande dia você vai ser compensado por Deus. Naquele grande dia você vai ver o galardão que Jesus vai entregar nas suas mãos. Amém? Deus abençoe a todos. Quero dizer que eu amo a todos. Todos que estão aqui inscritos no meu canal, todos que vão ver esse vídeo. Eu amo a todos, um forte abraço e um beijão. No nome de Jesus. No nome de Jesus, ore também pela minha vida. Ore também pelo pastor Edson. No nome de Jesus, ore. Apresenta a minha vida em oração. Esteja orando pela minha vida. No nome de Jesus, que eu, como pastor, eu vou estar apresentando a sua vida na mão de Deus, na mão de Jesus. Não vou estar te julgando, não. Vou estar orando pela sua vida, para que Deus venha te guardar até o dia da volta, que o seu filho vai vir na glória do Pai, o Senhor dos Exércitos. Com a sua coxa direita estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Ele vai vir com grande poder e glória buscar a sua noiva, a sua igreja ataviada. No dia que Deus disser para o seu filho: filho, desce, que eu não aguento mais, Jesus vai vir buscar a igreja. No dia que Deus decretar e dizer: já chega, Deus se levantar, Jesus vai voltar te buscar, e nós temos que estar em santidade, com azeite reservado. Não perca a santidade de Deus. Santidade não é roupa, não. É você não estar contaminado com o pecado. Amém? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.